Se em menos de 30 segundos você não sentir o tempo desacelerando dentro de você, pode pular este vídeo. O antigo Deus do Tempo escondia uma técnica em 2 fases capaz de rejuvenescer o corpo. Eu não vou revelar essa técnica completa agora. Primeiro, preciso provar para você que esse mecanismo funciona em você, bem neste momento. Feche os olhos por um instante e inspire pelo nariz, contando até 4. Agora lembre-se de um momento em que você se sentiu forte, vivo, cheio de energia. Sinta essa emoção surgindo no seu peito. Depois, solte o ar devagar pela boca. Pronto. Sentiu essa mudança, esse calor leve dentro de você? Você acabou de usar a sua consciência para acessar uma frequência do passado e trazê-la para o presente. O tempo obedeceu você, mesmo que por poucos segundos. Isso foi só a primeira parte, a prova de que sua mente realmente comanda o tempo dentro do seu corpo. Agora, eu vou te mostrar por que essa sensação desaparece tão rápido e como o envelhecimento volta a assumir o controle. Mais adiante, vou entregar a primeira fase da técnica de Thoth, que faz seu corpo se ajustar novamente à frequência da juventude. E só quando o seu sistema estiver preparado, eu vou liberar a segunda fase, a memória de poder, que fixa a regeneração dentro das suas células. Se você acredita que o poder de mudar sua realidade começa dentro de você, escreva nos comentários. Meu corpo obedece à minha mente. Fique comigo, porque sem a sequência completa, o efeito não se sustenta. Vamos começar. O corpo é como uma luva para a alma. A luva se desgasta com o tempo, mas a mão continua intacta. É por isso que voltamos ao ponto de origem dessa história, e ele nos leva diretamente ao Antigo Egito, só que a uma época muito mais antiga do que os faraós que você conhece. As lendas mais velhas dizem que Thoth não era apenas um deus mitológico, mas um rei sacerdote real, um sobrevivente de uma civilização perdida e muito mais avançada. Atlântida. Depois de um grande desastre que afundou sua terra natal, ele teria viajado até o Egito, levando consigo conhecimentos muito além da compreensão daquela época. Ele não era apenas sábio, era um mestre da vida e da morte, alguém que havia vencido o tempo. Para proteger seu conhecimento mais precioso, a ciência da imortalidade, Thoth construiu um lugar lendário, um reino subterrâneo chamado Salões de Amenti. A tradição esotérica diz que esse local não é apenas mito, mas um espaço físico escondido nas profundezas da Terra, possivelmente sob o planalto de Gizé, guardado pela enigmática Esfinge. Esse local não era um túmulo para mortos, como as pirâmides, mas justamente o contrário, uma câmara de renascimento para os vivos, um centro de tecnologia espiritual criado para regenerar completamente o corpo físico. Diz a lenda que a cada centenas ou milhares de anos, Thoth retornava a esse santuário subterrâneo. Lá, ele se banhava em uma energia chamada a Flor da Vida, um tipo de fogo etérico, uma luz líquida com o poder de reverter o envelhecimento e restaurar totalmente o corpo. Isso permitiu que ele mantivesse a mesma forma física por eras, observando o nascimento e a queda de várias civilizações. E isso não era milagre, era ciência, uma física espiritual, que ele registrou em um dos textos mais misteriosos da história, as Tábuas de Esmeralda. Nesses textos curtos, porém profundos, Thoth revela a base do seu poder. Ele ensina que a imortalidade não vem de tentar preservar o corpo para sempre, mas de dominar a consciência acima da matéria. Um dos seus princípios fundamentais diz que o universo é mental. Isso significa que a realidade que percebemos não é fixa nem sólida. É apenas o reflexo direto dos nossos pensamentos, crenças e vibrações. O mundo material é consequência do mundo mental.
E se isso for verdade, então os salões de Amenti não eram apenas um lugar físico, eram um estado de consciência, um tipo de frequência onde as leis do tempo cronológico desaparecem e a força vital primordial pode ser acessada em sua forma mais pura. O grande segredo de Thoth não era lutar contra o tempo, isso seria inútil, mas se alinhar com a eternidade, sintonizar-se com o fluxo infinito da criação. E para isso, ele não focava em tratamentos físicos, mas em algo muito mais profundo, uma estrutura energética que os egípcios chamavam de anatomia sagrada. Era um mapa invisível do nosso corpo energético, um sistema que todos nós possuímos, mas que a maioria esqueceu completamente. É essa estrutura que anima e sustenta o corpo de carne e osso. A verdadeira fonte da juventude não está fora de você, nem escondida em algum lugar misterioso do mundo. Ela está dentro do seu próprio corpo energético, nessa anatomia secreta que você carrega sem perceber e que espera ser redescoberta. E para entender como acessar esse poder, primeiro precisamos compreender as partes que compõem esse corpo invisível que nos sustenta. Ele é a sua anatomia oculta, a energia que realmente te anima. Para os antigos egípcios, a ideia de que somos apenas um corpo físico seria motivo de riso. Para eles, você é muito mais do que carne, sangue e ossos. Você é um sistema energético multidimensional, uma constelação de diferentes corpos e diferentes camadas da alma. O corpo físico, chamado de Khat, era apenas o veículo temporário, a casca. O que realmente dá vida, movimento e consciência ao ser humano é uma força invisível chamada Ka. O Ka é a sua força vital, a centelha de energia pura que te conecta diretamente à fonte de toda a vida no universo. Imagine o Ka como um campo luminoso invisível, uma matriz energética que envolve o seu corpo e atravessa cada célula, sustentando, nutrindo e organizando tudo o que você é. Ele é o molde original, o projeto energético a partir do qual o corpo físico é criado e mantido. Curiosamente, o neurocientista mexicano Jacobo Greenberg descreveu algo muito parecido em seus estudos sobre consciência, o campo neuronal, uma estrutura energética que carrega todas as informações do organismo. Mas, além do Ka, existe o Ba. O Ba, muitas vezes representado como um pássaro com cabeça humana, simboliza a sua alma individual, sua personalidade única, aquilo que faz você ser você. Ele é a consciência individual, com memórias, gostos, preferências e história própria. Enquanto o Ka é a energia vital, o Ba é a consciência que vive essa energia. Para os egípcios, o envelhecimento e a doença nada mais são do que o enfraquecimento do Ka, uma perda gradual da conexão com essa força vital, geralmente causada por estresse constante, emoções negativas e por viver uma vida desalinhada do seu verdadeiro propósito. O grande objetivo da jornada espiritual egípcia e o segredo para a imortalidade era unir o Ka e o Ba depois da morte, criando um terceiro corpo chamado Ak. O Akag era o ser glorificado, um corpo de luz imortal, a fusão perfeita entre a força vital universal e a consciência individual. Era a transcendência completa do tempo e da matéria. Mas a técnica de Thoth propunha algo ainda mais ousado: alcançar esse estado de união e regeneração enquanto ainda se está vivo, sem precisar passar pela morte física. O método de Thoth não tinha nada a ver com cremes, poções ou procedimentos estéticos. Toda a sua ciência estava concentrada em reviver, fortalecer e purificar o Ka, a energia vital. A chave desse processo alquímico interior está em um ponto sagrado do corpo, um portal energético onde a energia universal do Ka e a consciência individual do Ba podem se encontrar, se unir e se transformar. Esse ponto, conhecido por iniciados de várias tradições antigas, é o verdadeiro centro de poder para regenerar o tempo dentro do corpo.
E a parte mais surpreendente é que você carrega esse portal dentro de você agora mesmo. Não é algo que você precisa comprar, construir ou procurar. Ele faz parte da sua própria biologia sagrada, uma pequena glândula localizada exatamente no centro geométrico do cérebro, esperando pacientemente para ser despertada. É desse ponto que começa toda a magia da regeneração. E é a ativação desse ponto que abre a porta para a dimensão sem tempo que existe dentro de você. Esse portal sagrado, o lugar onde a força vital encontra a consciência, é conhecido em muitas tradições do mundo como o terceiro olho. Mas isso não é apenas uma metáfora mística ou um símbolo bonito. Na verdade, esse portal corresponde a uma estrutura física real dentro do seu cérebro. A glândula pineal. Uma pequena glândula em forma de pinha, localizada exatamente no centro geométrico da sua cabeça, como se estivesse guardada ali de propósito. Os antigos egípcios conheciam a importância sagrada dessa estrutura e a representaram de forma velada, porém precisa, em um dos seus símbolos mais famosos, o olho de Horus. Se você pegar um diagrama do olho de Horus e colocá-lo sobre um corte transversal do cérebro humano, a semelhança é tão perfeita que chega a ser perturbadora. Cada linha do símbolo se encaixa exatamente em estruturas como o tálamo, o hipotálamo e principalmente a própria glândula pineal. Isso não deixa dúvidas. Eles sabiam que esse símbolo não representava um olho comum, usado para enxergar o mundo físico, mas sim um órgão de percepção sutil, uma antena biológica capaz de captar frequências elevadas da realidade e traduzi-las como consciência desperta. A ciência moderna, com sua visão materialista, por muito tempo reduziu a pineal ao papel de simples produtora de melatonina, o hormônio que regula o sono. Mas agora, pesquisadores de ponta começam a descobrir aquilo que os antigos mestres ensinaram durante milênios, em estados alterados de consciência, como meditação profunda, experiências de quase morte ou até certas substâncias naturais. A pineal pode produzir DMT, a famosa molécula do espírito. Essa substância tem a capacidade de alterar radicalmente a percepção de realidade. Ela dissolve, mesmo que por instantes, as fronteiras do ego, essa sensação de ser um indivíduo separado, e desmonta a percepção linear do tempo. É como se abrisse uma fresta por onde você consegue ver o que sempre esteve além da matéria. O campo energético que nos envolve, aquilo que Jacobo Greenberg chamou de campo neuronal. Por isso, ativar a pineal conscientemente é como despertar o observador interior, a parte de você que não envelhece, não se desgasta e não obedece aos ponteiros do relógio. Esse é o olho que vê energia antes dela virar matéria. O olho que percebe possibilidades antes de se tornarem fatos. E quando esse olho interior se abre, o tempo deixa de ser um tirano que te puxa para o declínio e passa a se comportar como um fluxo moldável, um rio que sua consciência pode direcionar. Você deixa de ser passageiro e se torna o piloto da sua própria experiência no tempo. Mas para que essa glândula funcione como portal, para que ela se ative e abra as portas da percepção, ela precisa de um tipo muito específico de combustível. Não é químico, não é físico, não está em nenhuma substância externa. É uma energia sutil que só é gerada quando duas forças poderosas dentro de você entram em perfeita sintonia: sua mente e seu coração. Essa união cria o que os antigos chamavam de coerência, e é justamente essa coerência que produz a frequência da juventude. A frequência da juventude não é metáfora nem poesia espiritual. É uma realidade mensurável. Físicos quânticos descobriram que o corpo humano funciona como uma rede complexa de comunicação luminosa. Cada uma das trilhões de células do seu corpo emite partículas de luz, chamadas biofótons.
A qualidade e a organização dessa luz determinam diretamente seu nível de saúde, vitalidade e até sua idade biológica. É literalmente a luz da vida, e ela responde à forma como você pensa, sente e vibra. Quando mente e coração se alinham, essa luz aumenta, se ordena e vibra em padrões mais elevados, e é assim que o corpo começa a rejuvenescer. Quando sua mente e seu coração entram em um estado de coerência, quando seus pensamentos, emoções e respiração passam a vibrar no mesmo ritmo, de forma harmoniosa e sincronizada, a luz emitida pelas suas células começa a se organizar em padrões perfeitos e simétricos. É como se cada parte do seu corpo finalmente voltasse a conversar com clareza. A informação flui sem bloqueios pelo seu campo energético. Esse é o estado natural do ser humano: saúde, vitalidade e juventude. Nesse estado, o corpo se regenera de forma rápida e eficiente porque está totalmente alinhado com sua matriz energética original, o molde perfeito a partir do qual você foi criado. Mas, infelizmente, a realidade da maioria das pessoas é exatamente o oposto. Quando vivemos mergulhados em emoções de baixa frequência, como medo, raiva, ressentimento ou estresse constante, o padrão de luz emitido pelas nossas células se torna caótico, confuso e frágil. Essas emoções negativas funcionam como uma interferência eletromagnética na comunicação celular. Elas apertam o campo energético, comprimem sua vitalidade e fragmentam o fluxo das informações que mantém seu corpo vivo. E é justamente nesse estado de desalinhamento profundo que o processo de envelhecimento acelera. O corpo deixa de receber instruções claras da sua própria matriz de energia e começa a se deteriorar, como um prédio sendo construído sem planta, onde os trabalhadores se perdem e cometem erros sucessivos. Por outro lado, emoções elevadas como amor, gratidão, alegria e compaixão fazem exatamente o contrário. Elas expandem o seu campo energético, aumentam a coerência dos seus biofótons e criam o que alguns cientistas chamam de dilatação do tempo, um estado em que os processos biológicos entram em ritmo de regeneração e rejuvenescimento. O grande segredo, portanto, não é pensar positivo de forma superficial. É cultivar ativamente um estado profundo e contínuo de coerência interior. Só que, se você nunca conseguiu acessar esse estado, se sempre sentiu que existe algo dentro da sua mente que te puxa de volta para baixo, isso não é culpa sua. Significa apenas que existem bloqueios invisíveis drenando sua energia, acelerando o envelhecimento e impedindo que seu corpo funcione como deveria. E segundo as leis herméticas, qualquer pessoa pode dissolver esses bloqueios e elevar a vibração a ponto de reativar seu próprio campo natural de rejuvenescimento. E existe um passo a passo para isso. Ele está no livro Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado. Nele, você aprende a canalizar energia para dentro do corpo, aumentar sua frequência vital, despertar o centro de poder da regeneração e reorganizar todo o seu campo energético para recuperar vitalidade, força e clareza. É um guia direto, profundo e prático para quem quer elevar a vibração e rejuvenescer de dentro para fora. Se o seu objetivo é transformar sua energia e reativar seu estado natural de renovação, clique agora no primeiro comentário fixado e comece a prática. Esse é um alinhamento vibracional tão preciso que reorganiza a própria luz que dá forma ao seu corpo. É gerar um campo energético tão harmonioso que ele literalmente reprograma suas células para a juventude. E quando essa coerência atinge seu ápice, quando mente e coração vibram em completa harmonia, algo ainda mais extraordinário acontece. Você ganha acesso a um estado de consciência que o neurocientista Jacobo Greenberg observou em xamãs e meditadores avançados: o ponto de silêncio absoluto. Esse estado não é apenas relaxamento,
Ele é um portal para uma dimensão completamente diferente da existência. Um lugar onde as regras do tempo e do espaço, como você conhece, deixam simplesmente de valer. E é exatamente aqui que a verdadeira regeneração se torna possível. O ponto de silêncio absoluto não é a ausência de som, é a ausência de separação. É aquele momento raro e mágico em que sua mente está tão quieta e seu coração tão coerente que a fronteira entre você e o mundo desaparece. Sua consciência deixa de se perceber como um indivíduo isolado, preso dentro de um corpo, e passa a se reconhecer como o próprio campo de energia e informação que permeia tudo. Nesse instante sagrado, a percepção de tempo linear, passado, presente e futuro, deixa de existir. Não é que o tempo desacelera, ele simplesmente some como conceito. Seu corpo, respondendo a essa mudança profunda de consciência, entra em um estado de suspensão vibracional. O metabolismo desacelera a ponto de a respiração quase sumir. Os batimentos cardíacos diminuem. Todo o sistema nervoso se reorganiza e libera padrões de tensão acumulados por anos. É exatamente nesse espaço de quietude absoluta que a regeneração real acontece. Porque o tempo, como força de desgaste, declínio e envelhecimento, só consegue atuar sobre aquilo que oferece resistência, aquilo que está em conflito, em desequilíbrio, em desalinhamento. Um corpo tenso e uma mente caótica são terreno perfeito para o desgaste, mas em um estado de coerência total e silêncio profundo, não há resistência, não há atrito. A energia flui de forma perfeita, contínua, sem obstruções. E onde não existe resistência, o tempo não tem domínio. Quando o corpo se liberta da força do tempo cronológico, ele entra naturalmente em um estado de regeneração acelerada. É como se cada célula, ao mergulhar nesse oceano de silêncio primordial, lembrasse imediatamente do seu desenho original, a matriz perfeita com a qual foi criada. A partir dessa memória sagrada, ela começa a se restaurar, se corrigir e se rejuvenescer seguindo esse modelo divino. É como um reinício completo do sistema biológico, uma volta às configurações de fábrica que o seu corpo conhecia antes do desgaste, do estresse e das emoções densas. Thoth ensinava em suas tábuas que para dominar a morte, era preciso primeiro dominar esse silêncio. Ele sabia que esse estado não era um privilégio de sacerdotes ou iniciados isolados do mundo, mas uma capacidade natural que existe dentro de todo ser humano. E mais importante ainda, ele revelou que existe uma técnica exata, um método passo a passo para acessar conscientemente esse portal de regeneração. Um método que não exige anos em um monastério, mas apenas intenção, foco e o despertar da chama que vive no seu coração. Agora que você já entende a teoria por trás desse poder, chegou o momento de colocar tudo em prática. Vou te guiar, passo a passo, pela primeira fase da técnica secreta de Thoth. É hora de preparar seu corpo e sua mente para essa experiência transformadora, de afinar todo o seu ser com a frequência da regeneração. O que você vai aprender agora é o primeiro passo real para assumir o controle do tempo com as próprias mãos. A técnica secreta de Thoth, fase 1, a sintonização. Chegou o momento do que realmente importa, a prática. Esta é a primeira fase da técnica, o preparo do seu corpo, o seu templo sagrado, para receber a frequência que desperta a regeneração. Encontre um lugar silencioso, onde ninguém vá te interromper. Sente-se em uma cadeira com a coluna ereta, mas sem rigidez. Ou deite-se confortavelmente de costas. Feche os olhos com suavidade e volte sua atenção para dentro. O mundo lá fora pode esperar. Agora, este instante pertence apenas a você. Um encontro com o poder que vive no seu interior. A primeira etapa é acalmar o sistema nervoso através da respiração.
Comece a respirar de forma consciente e ritmada, um pouco mais devagar e mais profundamente do que o normal. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4, sentindo o ar fresco entrando e preenchendo seus pulmões por inteiro. Segure o ar por 2 segundos, permitindo que essa energia vital, o prana, seja absorvida por cada célula do seu corpo. Depois, solte o ar pela boca em uma expiração longa e controlada, contando até 6, liberando não apenas o ar, mas toda a tensão, preocupação e peso acumulados ao longo do dia. Repita esse ciclo respiratório pelo menos 6 vezes, ou até perceber seu corpo e sua mente entrando em um estado mais profundo de relaxamento. Essa respiração ritmada não é apenas um exercício calmante. Ela é uma ferramenta poderosa que induz seu cérebro a mudar de frequência, saindo das ondas beta, ligadas ao estresse e ao excesso de pensamento, e entrando nas ondas alfa e teta, os mesmos estados que Jacobo Greenberg estudou em seus experimentos. Estados que permitem manipular a percepção do tempo. Com o corpo mais solto e a mente mais tranquila, leve sua atenção para o centro da testa, exatamente entre as sobrancelhas, o local do seu terceiro olho, o portal que dá acesso à sua glândula pineal. Não force nada, apenas deixe sua atenção repousar suavemente ali. Agora imagine, nesse ponto, uma pequena esfera de luz dourada, pulsando devagar, iluminando-se e diminuindo em perfeita sincronia com a sua respiração. A cada inspiração, imagine e sinta essa esfera de luz se expandindo, ficando um pouco mais brilhante, mais viva, quase como se respirasse junto com você. A cada expiração, sinta essa luz se condensar, irradiando um calor suave e uma paz profunda que se espalha por todo o seu cérebro. Agora, para ancorar sua intenção diretamente no seu campo energético, vamos usar uma frase de poder. Um comando que, segundo os ensinamentos de Thoth, reprograma as informações biológicas do corpo. Repita mentalmente, com foco e emoção verdadeira, a seguinte frase: o tempo flui dentro de mim como luz regeneradora. Não repita no automático. Sinta a vibração de cada palavra, ecoando em cada célula, como se fosse uma ordem direta para sua biologia se reorganizar de acordo com uma nova frequência de juventude e vitalidade. Esse é o primeiro passo, afinar seu instrumento. Você preparou o corpo, acalmou a mente e alinhou a intenção. Ajustou as cordas da sua consciência. Mas toda sinfonia precisa de um segundo movimento. A verdadeira magia da regeneração exige mais um passo, um segredo que Thoth só revelava àqueles cujo coração estava pronto para lembrar. Esse segundo passo usa o poder da sua própria memória para construir uma ponte entre quem você é agora e quem você foi no seu estado mais jovem e inteiro. A técnica secreta de Thoth. Fase 2. A memória de poder. Agora que sua vibração está ajustada e sua intenção está firme, o próximo passo é construir a ponte que liga sua consciência atual ao estado regenerado do tempo. E para isso, vamos usar uma das ferramentas mais poderosas que você possui, sua memória emocional. Traga à sua mente, com clareza e vida, uma lembrança de plenitude. Um momento específico da sua vida em que você se sentiu absolutamente forte, vibrante, saudável, jovem, cheio de energia que parecia inesgotável. Não precisa ter sido um grande acontecimento. Pode ter sido apenas uma tarde ensolarada na praia, uma gargalhada verdadeira com um amigo, a sensação de força durante um treino, ou um instante de paz sem motivo algum. O importante não é a lembrança, é a emoção que ela carrega. Escolha uma memória que desperte em você um sentimento forte e positivo. Agora, entre nessa memória por completo. Não observe como se fosse um filme antigo. Entre nela. Veja as cores ao seu redor, ouça os sons, sinta os cheiros e, acima de tudo, reviva a emoção daquele instante. Sinta a vitalidade pulsando no seu corpo como se estivesse acontecendo agora.
Sinta a força nos músculos, a clareza na mente, a leveza no coração. Essa emoção amplificada, carregada da sensação de juventude e plenitude, é exatamente a assinatura vibracional do estado que você quer reacender. É a frequência que você vai usar para ajustar cada célula do seu corpo. O corpo não sabe diferenciar entre uma experiência real e uma experiência vivida intensamente na imaginação. Para ele, emoção é realidade. Agora imagine que essa memória e a emoção poderosa que ela carrega começa a se expandir do centro do seu peito, do seu coração, como uma onda de luz e energia. Veja e sinta essa onda preenchendo cada parte do seu corpo. Seus pés, pernas, abdômen, braços, até alcançar o topo da cabeça. Veja-se vivendo novamente esse estado de juventude e vitalidade, não como algo que ficou no passado, mas como algo totalmente presente e real no agora. Sinta a energia dessa juventude dissolvendo qualquer padrão de envelhecimento, dor ou desequilíbrio. Quanto mais intensamente você sentir essa emoção, mais rápido o corpo vai obedecer ao comando. O corpo sempre segue a consciência e a emoção. Ele é o servo. Você é o mestre. Por fim, depois de alguns instantes imerso nessa sensação, solte a imagem com suavidade. Não se agarre a ela. Apenas permaneça em silêncio por mais um momento, respirando normalmente, permitindo que a luz dourada da sua pineal e a vibração da sua memória de integridade preencham o espaço entre seus pensamentos. Nesse momento, sua mente e seu corpo estão completamente sincronizados. Seu campo energético está coerente, alinhado, vibrando em um único ritmo. É aqui que o tempo se dobra à sua intenção. É aqui que a regeneração celular começa de verdade. Quando essa técnica é praticada de forma consistente, ela não só desacelera o envelhecimento, mas ensina o seu corpo a lembrar o caminho de volta para casa, para sua matriz original de perfeição atemporal. E para amplificar ainda mais esse efeito, podemos integrar essa prática à sabedoria de outras culturas que buscaram exatamente o mesmo objetivo. A técnica de Thoth é um caminho direto e incrivelmente poderoso, mas sua eficácia pode ser multiplicada exponencialmente quando combinada com conhecimentos de outras tradições ancestrais que, em épocas e lugares diferentes, perseguiram o mesmo propósito: transcender o tempo e alcançar uma longevidade saudável. Os mestres taoístas da antiga China, por exemplo, desenvolveram o Qigong, um sistema sofisticado de meditação em movimento criado para cultivar e circular o Qi, a energia vital. Exatamente o mesmo conceito do Ka egípcio. Práticas como os 8 brocados ou os 6 sons curativos são sequências de movimentos suaves e respiração consciente que harmonizam a energia dos órgãos internos, desfazem bloqueios e abrem o corpo para absorver a energia pura da natureza, nutrindo a vida em sua raiz mais profunda. Os taoístas sabiam que longevidade não vem de lutar contra a velhice, mas de cultivar um fluxo abundante e harmonioso de energia vital, mantendo o corpo como um rio que flui livremente e não como um lago estagnado. Viajando para a Índia, encontramos a Ayurveda, um dos sistemas de saúde mais antigos do mundo. Dentro dela existe um ramo inteiro dedicado ao rejuvenescimento chamado Rasayana. Essas práticas usam ervas específicas, dietas personalizadas e rotinas diárias, conhecidas como Dinacharya, para restaurar vitalidade, purificar o corpo de toxinas e reverter os danos acumulados pelo tempo. A Ayurveda nos ensina que alinhar-se aos ritmos da natureza, como acordar cedo e dormir cedo, é essencial para manter o equilíbrio interno e a saúde duradoura. Das montanhas geladas do Himalaia, os monges tibetanos nos deixaram os famosos 5 ritos, também chamados de fonte da juventude. São 5 exercícios simples e dinâmicos que ativam e equilibram os principais centros de energia do corpo, os chakras.
A teoria por trás desses ritos diz que o envelhecimento ocorre quando esses vórtices de energia diminuem sua rotação. Ao praticá-los diariamente, mantemos os chakras girando em alta velocidade, o que mantém o corpo jovem, flexível e cheio de energia. O que todas essas tradições, somadas à sabedoria de Thoth e às descobertas científicas de Jacobo Greenberg, mostram de forma clara, é uma verdade profunda e universal. O tempo não é um inimigo a ser combatido, mas uma frequência da consciência que pode ser ajustada. O corpo humano é um instrumento musical, e todas essas práticas ancestrais são diferentes maneiras de afiná-lo para que toque a melodia da eternidade em vez da marcha lenta da deterioração. Integrar uma dessas práticas na sua rotina diária, junto com a técnica de 2 fases que você aprendeu, cria uma sinergia poderosa. Você estará trabalhando simultaneamente no seu corpo físico, no seu corpo energético e no seu corpo mental, transformando sua existência em uma fortaleza contra a deterioração. E o que acontece quando você realmente começa a viver a partir desse estado de coerência? Como é a vida quando você finalmente consegue sair debaixo do relógio e passar a viver no seu próprio tempo? Quando você integra essa prática no seu dia a dia, mesmo que por poucos minutos, a transformação começa a aparecer de formas que vão muito além da aparência física. As primeiras mudanças são suaves. Você percebe que seu sono fica mais profundo e realmente restaurador, acordando com uma sensação de descanso que talvez não sentisse há anos. Sua energia ao longo do dia se mantém estável e contínua, sem aqueles picos e quedas de exaustão que antes o faziam depender de café ou açúcar para continuar. Sua mente começa a ficar mais clara, mais firme, mais focada. As preocupações e ansiedades que antes pareciam montanhas impossíveis de escalar começam a perder força, tornando-se apenas pequenas pedras no caminho. Isso é o seu tempo interno se reorganizando. É o seu campo neural voltando ao estado natural de coerência e harmonia. Mas o verdadeiro milagre não é apenas se sentir melhor. É a transformação completa da maneira como você percebe a realidade. Você começa a sentir, de forma visceral, que o tempo não está mais correndo atrás de você. Agora, ele flui junto com você, seguindo o ritmo da sua própria vibração interna. A pressa, a urgência e a ansiedade que definem a vida moderna simplesmente se dissolvem na presença serena e poderosa do momento presente. Ao praticar a técnica de Thoth, você está reeducando suas células, uma por uma. Está lembrando cada parte do seu corpo de sua natureza imortal, de seu desenho original de perfeição. O envelhecimento, então, perde poder. Ele se revela pelo que sempre foi. Um reflexo de uma consciência que esqueceu sua origem divina e sua capacidade de criar. Você descobre na prática que juventude não é uma idade, não é um número num documento. Juventude é uma vibração, é um estado de ser. É uma frequência que você pode escolher acessar a qualquer momento. Thoth dizia que aquele que conhece o campo, a estrutura energética da realidade, conhece a eternidade. O segredo nunca foi lutar contra o tempo. Essa batalha seria impossível. O segredo sempre foi se unir a ele, dançar com ele, transformar cada segundo da sua vida em uma experiência de eternidade viva. E nesse estado, você não apenas vive mais anos, você vive mais vida dentro de cada ano. Vive fora do tempo. O conhecimento foi entregue. A técnica agora está nas suas mãos. Uma chave poderosa para destrancar a porta da prisão que você mesmo construiu. A escolha de usar essa chave, de aplicar esse conhecimento e de reivindicar sua herança atemporal é, agora e sempre, completamente sua. Você não precisa buscar eternidade em um lugar distante ou em um futuro incerto. A eternidade não está lá fora. Ela vive, pulsa e respira dentro de você neste exato instante.
Em cada batida do seu coração, em cada respiração, ela espera pacientemente pelo momento em que você decide lembrar quem realmente é. A jornada até sua natureza atemporal não termina aqui, ela apenas começa. O poder sempre esteve com você. Agora você sabe como usá-lo. Se você chegou até aqui, não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você recebeu um conhecimento ao qual poucos têm acesso, e isso mostra que sua consciência está pronta para o próximo nível. Para selar essa nova frequência, deixe nos comentários a frase: "Eu sou o mestre do meu tempo". O fato de você ter chegado ao fim deste vídeo já é uma ajuda enorme para o canal, e eu agradeço profundamente por isso. Se você sentir o chamado de apoiar nossa missão e permitir que mais conteúdos como este sejam criados, há um link no primeiro comentário fixado onde você pode contribuir. Qualquer ajuda é valiosa para mim e para o crescimento do canal, permitindo que essa mensagem alcance mais pessoas que estão prontas para despertar. E se você não puder contribuir, compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem já faz uma diferença gigantesca. Mas não saia ainda. Sua jornada não acaba aqui. Eu preparei um vídeo especial para que você dê o próximo passo. Um conteúdo que aprofunda tudo o que conversamos e te guia de uma forma ainda mais prática. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e te encontro lá.